Placa metálica da ponte Pedro Ivo Campos passa por manutenção em Florianópolis. Prefeitura lança edital para projeto urbanístico no entorno da ponte Hercílio Luz. CCJ aprova projeto para ampliação do limite de idade para ingressar na PM em Santa Catarina. Oficina clandestina de instalação de gás é fechada em São José. Exportações do agronegócio crescem em Santa Catarina. Professores da rede municipal passam por treinamento sobre direitos humanos. Reunião na capital debate revitalização da SC 401 em Florianópolis. Santo Amaro da Imperatriz comemora 61 anos de emancipação nesta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, 10 de julho. Está no ar o Jornal Local. Olá, boa tarde. A ponte Pedro Ivo Campos, em Florianópolis, passou por uma manutenção em uma placa de ligação do asfalto durante a madrugada desta quarta-feira. Os reparos foram feitos na placa metálica que se soltou no último sábado. Nesta manhã, uma equipe do Tribunal de Contas do Estado esteve no local para vistoriar a estrutura da ponte Colombo Salles, que terá uma faixa fechada. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, na madrugada foi feito o reforço do passadiço instalado no último sábado e a vistoria das demais juntas metálicas da estrutura da ponte Pedro Ivo. Os transtornos causados pela falta de manutenção das pontes não é nenhuma novidade para quem vive na Grande Florianópolis. No sábado, a placa se desprendeu e houve interdição de pistas por algumas horas, prejudicando o trânsito. A mesma peça de interligação já tinha se deslocado em fevereiro deste ano. A peça foi soldada em maio, porém faltaram parafusos específicos para garantir a fixação. O governo do estado afirma que os parafusos devem chegar até o dia 22 de julho. E a Prefeitura de Florianópolis oficializou o edital de concorrência para contratar a empresa que executará a primeira etapa do projeto viário e urbanístico do entorno da ponte Hercílio Luz. Será escolhida a empresa que apresentar o menor preço. A abertura das propostas será no dia 12 de agosto, na Secretaria de Administração. Pelo projeto, serão revitalizadas as duas cabeceiras da estrutura. A Prefeitura estima um investimento de R$ 4 milhões com melhorias urbanísticas, com foco na mobilidade ativa, turismo e transporte coletivo. As informações são do Diário Catarinense. Um morador de Florianópolis vai ser indenizado em R$ 2.000 por uma empresa de telefonia após ser importunado com 55 ligações da companhia no intervalo de apenas 3 horas. A decisão sobre a ação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. De acordo com a sentença proferida pela juíza Vânia Peterman, do Juizado Especial Civil e Criminal da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, a empresa também ficou proibida de fazer novos contatos telefônicos com o consumidor, sob uma pena de multa diária no valor de R$ 150. Na ação, o cliente contou que passou a receber ligações constantes da empresa de telefonia para oferecer serviços. Sem interesse nas ofertas, ele tentou resolver a situação em contato direto com a própria operadora, além de registrar uma queixa no PROCON. Mas as ligações continuaram. Na decisão, a magistrada destacou que, mesmo após a cientificação da empresa do desejo do autor e não recebê-las, as ligações excessivas continuaram a ocorrer. Além disso, o autor teve que recorrer a diversos meios, a fim de cessar as chamadas importunas sem obter êxito. A empresa, que não teve o nome divulgado, ainda pode recorrer da decisão. Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprova a ampliação do limite de idade para ingresso na Polícia Militar. O colegiado também discute nesta tarde um projeto que extingue cargos na magistratura. A reportagem é de Denise Félix, da TV AL. Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei tem o objetivo de aumentar o teto de idade para entrada nas instituições militares. Atualmente podem ingressar na carreira militar pessoas com até 30 anos. O projeto determina que esse limite passe para 40 anos.
Mas em voto vista, o deputado Milton Obos fez outra sugestão. Ele apresentou em seu parecer uma emenda modificativa para que a idade limite seja de 35 anos, e foi essa aprovada. Com 35 anos, você ainda teria juventude, força, inteligência para servir uma carreira como é a carreira militar. Né? Porque hoje, 60 anos, ainda se tem muita disposição. Eu tenho 60 anos, né? E eu acho que é isso que a gente tem que olhar, oportunizar a mais pessoas o direito de participar de um concurso público que é tão restritivo, né, e tão procurado, porque são categorias privilegiadas. O colegiado ainda decidiu fazer uma reunião extraordinária nesta quarta-feira, às 14h, para discutir sobre um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa. A matéria em questão foi encaminhada pelo Tribunal de Justiça e extingue cargos do quadro da magistratura. O texto estava com o deputado Luiz Fernando Vampiro. Foi ele quem fez a sugestão para a realização do debate. Contactamos a OAB, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público para ampliar um pouco do debate, para ver se são a extinção de 8 turmas recursais. Essas turmas sairão, por exemplo, de Chapecó, de Criciúma, de Lages, e virão para a capital. Não terá mais segunda instância nesses municípios do Juizado Especial Crime Civil. E isso, obviamente, é um prejuízo grande. A gente tem ouvido das associações comerciais, dos próprios advogados. Então, para ampliar um pouco mais o debate, para ver como vai funcionar esse vídeo monitoramento, audiências em tempo real por vídeo monitoramento. Então, são questões que nós precisamos dirimir essas dúvidas e chegar consensuado. Não adianta a gente votar aqui porque o Tribunal de Justiça pediu e automaticamente nós termos uma justiça pior. Os deputados também debateram sobre uma proposta que regulamenta a promoção dos praças da Polícia Militar de Santa Catarina. O texto aprovado pelo colegiado determina prazos para que as promoções passem a valer. E para que não haja dúvidas ou questionamentos, foi feita a regulamentação por meio de projeto de lei. Outra matéria aprovada na Comissão de Constituição e Justiça prorroga o prazo dos contratados no sistema socioeducativo, sob a justificativa de que sairia mais caro fazer novas contratações. Os parlamentares ainda aprovaram a matéria que institui a certificação para entidades de práticas desportivas, formadoras de atletas, a fim de reconhecer quem incentiva o esporte. Por fim, o colegiado aprovou a proposta que revoga a lei que autoriza a alienação da CASAM. O texto ainda será analisado na Comissão de Finanças e Tributação. Uma oficina clandestina que funcionava numa casa no bairro Areias, em São José, na Grande Florianópolis, e que instalava gás natural veicular, foi interditada na tarde desta terça-feira por policiais civis da Diretoria Estadual de Investigações Criminais e fiscais do Inmetro, o Instituto de Metrologia de Santa Catarina. As investigações criminais e fiscais do Inmetro continuam. As investigações começaram a partir de denúncias anônimas que chegaram ao Inmetro. Os policiais se passaram por clientes e chegaram a fazer um orçamento de um possível serviço. No local foram encontrados carros, peças e equipamentos, principalmente dos kit gás. Todo o material foi apreendido e os proprietários foram proibidos de seguir com a atividade. Atualmente, Santa Catarina tem 63 oficinas autorizadas para a instalação de GNV. O agronegócio de Santa Catarina encerra o primeiro semestre com ampliação da presença internacional e alta nas exportações. O setor respondeu por 70% de todo o faturamento com as exportações catarinenses neste período, gerando receitas que passam de 3,14 bilhões de dólares. Os embarques aumentaram 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, da EPAGRE-CEPA. As carnes, os produtos de origem vegetal e florestal se destacam no cenário das exportações catarinenses. O crescimento nos embarques do agronegócio supera até mesmo as exportações, que aumentaram 10,7% em comparação com o primeiro semestre de 2018. O secretário de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouveia, destacou que Santa Catarina vive um bom momento para o agronegócio e que o setor está preparado para competir nos mercados mais exigentes, além de fornecer alimentos de qualidade para conquistar cada vez mais o mercado internacional. Quase 600 estudantes brasileiros do terceiro ano do ensino médio ganharam medalhas de ouro na Olimpíada de Matemática. A reportagem é de Márcia Fernandes, da TV Brasil. Um cálculo certeiro e a vitória.
Dayan, de 12 anos, aplicou na vida uma fórmula para o sucesso: talento com números, dedicação e vontade de aprender. O resultado são essas medalhas, 2 na Olimpíada Brasileira de Astronomia e uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. A professora me deu nota extra. Eu tinha tirado 15 na BMAP, que valia 20, e daí ela me deu 1,5 de ponto extra. 18 milhões de estudantes participaram da Olimpíada em todo o Brasil e 575, assim como Dayan, receberam a medalha de ouro. Quase 7 mil conquistaram a prata ou o bronze. E o mais importante, todos eles podem entrar agora em programas de iniciação científica. Na edição de 2018, mais de 54 mil instituições de ensino públicas e privadas participaram da Olimpíada. Você saber matemática permite você ter liberdade financeira, para ser um bom engenheiro, para controlar suas contas, para o teu raciocínio lógico. A matemática eu considero uma das coisas mais próximas da perfeição que tem. E a Olimpíada de Matemática vai ser muito prestigiada durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. A Secretaria de Educação de São José e a Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, firmaram um termo de cooperação técnico-científica sobre direitos humanos. A parceria inclui 2 cursos de extensão de formação de professores em educação em direitos humanos, no âmbito da educação básica, oficinas e palestras nas escolas, além de assessoria especializada em matéria de direitos humanos, que neste semestre terá como foco o bullying. As atividades nas unidades escolares estão sendo conduzidas pelo Observatório do Sistema Interamericano de Direitos Humanos dentro do projeto de extensão vinculado ao curso de Direito do campus da Univale, no Cobrasol. Uma das primeiras ações foi realizada no Centro Educacional Municipal Maria Hortência Pereira Furtado, no loteamento Santos Saraiva, em Potecas. Com 238 alunos, a unidade foi contemplada com a oficina para estudantes dos 8º anos e dos anos finais. Com encontros presenciais e também aulas online, a formação para os profissionais de educação tem um foco na reformulação do projeto político-pedagógico em direitos humanos, que está contemplado na Base Nacional Comum Curricular, e acena para a formação que inclui o respeito e a promoção aos direitos humanos, como também o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais. O cronograma de trabalho da revitalização da SC 401 em Florianópolis, prevista para começar em agosto, foi debatido nesta terça-feira, em uma reunião entre o secretário adjunto de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Vieira, os representantes da empresa responsável pela execução dos serviços e o comandante da Polícia Militar Rodoviária, o tenente-coronel Evaldo Hoffmann. Os serviços terão início entre o quilômetro 18, no viaduto do João Paulo, e 19, no viaduto do Itacorubi, para a implantação da 3ª faixa na saída do cemitério do Itacorubi. E, em paralelo, serão realizadas as adequações da interseção do quilômetro 16. A revitalização ocorrerá em um trecho de 12 quilômetros da rodovia estadual entre os entroncamentos com a SC 404 do Itacorubi e a SC 402 em Ratones. Estão previstos ainda pavimentação, terraplenagem, drenagem, sinalização, troca de guarda-reios metálicos por muretas de concreto. As melhorias na rodovia fazem parte do plano do Novos Rumos Santa Catarina em Movimento, do governo do estado, anunciado em junho pelo governador Carlos Moisés da Silva. A seguir, tem a previsão do tempo e as últimas informações da reforma da Previdência. Sair para beber e depois dirigir coloca a sua vida e a dos outros em risco. Se beber, não dirija. Esta decisão ajuda a salvar vidas. Juntos por um trânsito melhor. Uma campanha Adotesc e Idetran. Saiba mais em umtransitomelhor.com.br.
Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 999 37 6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. Cris Doces Gourmet, adoçando sua vida nos momentos de mais emoção. Festa de aniversário, datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. Doces e trufas artesanais feitos com muito carinho e capricho. Encomende já pelo WhatsApp. Acompanhe também pelo Instagram, @Cris Doces Gourmet. E fique por dentro de todas as novidades. Cris Doces Gourmet, adoçando sua vida em todos os momentos. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. O plenário da Câmara encerrou na madrugada desta quarta-feira a fase de discussões do texto da reforma da Previdência. Deputados devem votar o texto ainda hoje. Vamos saber as informações com Glauco Queiroz, da TV Brasil. Nesta madrugada, foi aprovado um requerimento para o fim desta etapa de discussões pelo placar de 353 a 118 votos. Mas até chegar a esse ponto, ontem foi um dia de muitas negociações e debates, principalmente contra a oposição, que manteve a estratégia de obstruir todo o processo. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que está bastante otimista. Ele elogiou ontem o quórum de 505 deputados. Ele disse que prevê aí 340 votos favoráveis à matéria e são necessários aí pelo menos 308. E caso seja aprovada hoje em primeiro turno, existe a possibilidade dos deputados votarem a quebra do interstício, ou seja, seriam eliminados aí aquele prazo de 5 sessões para a votação entre o primeiro e o segundo turno. Com isso, fica mantida aí a previsão de terminar todo o processo até sexta-feira ou até sábado. Santo Amaro da Imperatriz completa 61 anos de emancipação política nesta quarta-feira, dia 10 de julho. A cidade, localizada a 33 quilômetros da capital, é conhecida pelos belos recantos naturais, com montanhas, cachoeiras e rios que impulsionam cada vez mais o turismo local. Santo Amaro da Imperatriz atrai cada vez mais visitantes em busca de aventura, ecologia e lazer. O aniversário do município contará com ampla programação. Entre as atividades estão previstos passeio ciclístico, sorteio de bicicletas, bolo em comemoração ao aniversário e show da banda Casa de Madeira. As atrações comemorativas começaram no dia 1º de julho e se estenderão até o dia 4 de agosto, quando serão encerradas com a corrida meia maratona. Serão realizadas ainda atividades culturais, shows, oficinas, feiras e audiência pública sobre o plano diretor da cidade. Santo Amaro da Imperatriz foi oficialmente emancipada de Palhoça em 10 de julho de 1958. Em maio de 1979, o município foi elevado à categoria de sede comarca, integrada por Águas Mornas, São Bonifácio, Anetápolis, Rancho Queimado e Angelina. Antes da emancipação de Palhoça, o município já se chamou Santo Amaro e Cambirela. O presidente Jair Bolsonaro lançou ontem, em Brasília, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. A cerimônia aconteceu no Hospital da Criança de Brasília, que é referência na América Latina, e foi criada com a ajuda de voluntários. Um mergulho no fundo do mar,
um passeio pela Mata Atlântica. No Hospital da Criança de Brasília, as dores e dificuldades são amenizadas em um ambiente lúdico, onde tratamento e brincadeira andam juntos. O hospital foi criado em 2011 e já atendeu 2 milhões de crianças com câncer e doenças raras pelo Sistema Único de Saúde. É uma parceria do Estado com a sociedade, com os voluntários, para atender as crianças, não só de Brasília, mas de vários outros estados. Parte desse acolhimento tão importante para o tratamento dessas crianças vem do trabalho dos cerca de 300 voluntários que atuam aqui. O hospital é referência nesse tipo de ação e foi escolhido para o lançamento do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o programa quer incentivar o trabalho voluntário, sem remuneração, e vai contar com a participação do poder público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado. O nosso orçamento é limitado, né? O orçamento de qualquer governo é limitado, mas o movimento voluntário amplia muitas vezes o governo. O programa será conduzido por um conselho, composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. A presidência deste conselho estará a cargo da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que participou da cerimônia. Nossa missão como conselho no programa não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população. Somente através da participação ativa do cidadão, do governo e do setor privado é que poderemos implementar ações verdadeiramente transformadoras no Brasil. Esse conselho vai impulsionar, vai definir prêmios, maneiras de se beneficiar aqueles voluntários, de retribuir aos voluntários o seu trabalho. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho voluntário. Nós juntos vamos fazer muito, mas muito pelo nosso Brasil. O prefeito de Palhoça, Camilo Martins, assina nesta quinta-feira, dia 11 de julho, a lei complementar que estabelece a simplificação do registro e da legalização da atividade econômica dos microempreendedores individuais, os MEIs. A nova legislação melhora ainda mais as expectativas de crescimento do setor no município, que aumentou a arrecadação de Imposto sobre Serviços, o ISS, em 13,2% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. O número de empresas abertas em Palhoça de janeiro a junho deste ano já supera 2018, com mais de 22 mil empreendimentos iniciados e 43.323 novos postos de trabalho. Segundo o prefeito, o município tem conseguido atrair grandes empresas graças à criação de um programa de incentivos fiscais e econômicos, além de garantir aos empreendedores uma legislação moderna e segurança jurídica, tornando a cidade um ambiente favorável para os negócios. Proprietários de veículos com placas que terminam em 7 e que optarem por pagar o IPVA em 3 vezes sem juros devem quitar a primeira parcela até esta quarta-feira, dia 10 de julho, portanto, hoje. As demais parcelas têm vencimento no dia 10 dos meses seguintes, neste caso, agosto e setembro. O prazo para o pagamento de imposto em cota única é 31 de julho. Já os contribuintes com veículos placas final 6 e 5 podem pagar, respectivamente, a segunda e a terceira parcela do imposto, também hoje, dia 10. Em 2019, os catarinenses estão pagando, em média, 3,2% a menos do IPVA do que no ano passado. O índice representa a desvalorização dos veículos em relação a 2018, de acordo com a tabela FIPE, utilizada pela Secretaria de Estado da Fazenda como base do cálculo. Em Santa Catarina, o tributo varia entre 1% e 2% do valor venal do veículo. E agora vamos à previsão do tempo. Uma massa de ar seco continua atuando em toda a região sul nesta quarta-feira. No entanto, uma frente fria vai passar bem afastada em alto mar e provocar um aumento da nebulosidade, mas não chove. Nesta quinta-feira, o dia amanhece com nevoeiro, mas o sol predomina em todas as regiões durante o dia. A temperatura volta a subir com máxima prevista de 24 graus em Florianópolis. Policiais militares recebem homenagem no parlamento. Eles ajudaram a salvar uma jovem que tinha tentado suicídio. Veja na reportagem de Denise Félix, da TV AL. Esses 4 policiais militares que trabalham em São José foram surpreendidos por uma grave ocorrência no dia 14 de fevereiro deste ano. Eles foram abordados por uma mãe desesperada que dizia que a filha estava fora de casa e ameaçava se matar. Eles foram até o local onde estava a vítima e a encontraram em estado crítico de saúde.
Os policiais militares acionaram o SAMU, mas qualquer demora no atendimento à vítima poderia ser fatal. Por esse motivo, em conjunto, eles decidiram que a levariam ao hospital. Essa iniciativa foi fundamental no salvamento da jovem. Era segundos, então ou a gente atendia a ocorrência e resolvia, ou então a vítima não ia conseguir sobreviver. E aí nós conseguimos ter o feeling da ocorrência e, graças a Deus, ela está sem salvo. A atitude rápida dos 4 policiais militares na ocorrência foi o que motivou o deputado estadual Maurício Kudilac a homenageá-los na Assembleia Legislativa com uma moção de aplauso. Nosso serviço ele é tão árduo, né? E sabendo que o Estado está proporcionando essa homenagem, saber que a população também vê com bons olhos a Polícia Militar, isso nos deixa muito contente e dá mais força para continuar a nossa carreira. Gratidão e reconhecimento eu vejo que são grandes valores do ser humano. Como a Assembleia representa a população de Santa Catarina, nada mais justo que fazer o reconhecimento a esses 4 militares que, quando chamados, de pronto atenderam uma ocorrência, atendendo uma mãe desesperada e conseguindo salvar a filha dessa senhora. Então, essa pronta atuação foi reconhecida na Câmara de Vereadores de São José e nós também repercutimos essa homenagem por entendermos que isso valoriza o profissional, valoriza a instituição e motiva os demais a esse trabalho que é mais do que uma profissão, uma missão. Merecida homenagem. Parabéns aos envolvidos. O Jornal Local termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite e até amanhã. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Premier TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PremierTVHD. É super interativo. A gente te espera.